Jesus? Mas quantos Jesus? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Jesus Ben Pantera terá vivido entre 103 e 67 antes da Era Comum. O manuscrito Sefer Toldos Yeshu, ou Livro da Genealogia de Jesus, conhecido desde a Idade Média, descreve um Yeshu Ben Pandera, ou Jesus filho de Pandera, do tempo dos Asmoneus. A narrativa faz um retrato muito desfavorável de uma personagem chamada Jesus Ben Pandera, descrevendo-a como um inimigo dos judeus. A personagem principal é um pretenso Messias que é desmascarado por um homem chamado Judas. A grande curiosidade aqui é que esta história possui contornos semelhantes à do Jesus Nazareno dos Evangelhos, embora com um enquadramento histórico diferente. O enquadramento histórico do Sefer Toldos Yeshu coloca a vida de Jesus Ben Pandera nos reinados de Alexandre Janeu e de Salomé Alexandra entre 103 e 67 antes da Era Comum. Por volta de 178 da Era Comum, Celso, em verdadeira palavra, diz o seguinte: Ela, a mãe de Jesus, estava grávida de um soldado chamado Pantera, e que ela deu à luz vergonhosamente um filho ilegítimo, que, tendo-se contratado como servo no Egito por causa da sua pobreza, e tendo lá adquirido alguns poderes milagrosos, dos quais os egípcios muito se orgulham, retornou ao seu próprio país altamente exaltado por causa deles, e por meio deles proclamou-se como um deus. O Talmud diz o seguinte: Ensina-se. Rabi Eliezer disse aos sábios: Ben-Stada não trouxe a magia com ele do Egito num quarto da sua pele? Disseram-lhe: Era um tolo, e não se pode trazer a prova de um tolo. E também diz: E assim fizeram a Ben-Stada em Lida, e penduraram-no na véspera da Páscoa. Ben-Stada era Ben-Pantera. Rabi Xisda disse: O marido da mãe era Stada, e o amante era Pantera. Outro escrito da tradição judaica recorda o seguinte: Aconteceu que o Rabi Eliezer ben Dama foi mordido por uma serpente, e Jacob da vila Sacânia o curou em nome de Yeshu ben Pandira, mas o Rabi Ismael não o permitiu. Em 1859, durante a construção de uma ferrovia em Bingerbruck, na Alemanha, 9 lápides romanas foram descobertas acidentalmente. Uma das lápides apresentava a seguinte inscrição: Tibério Iulis Abdes Pantera, de Sidon, com a idade de 62 anos, serviu 40 anos. Ex-porta-estandarte do primeiro grupo de arqueiros encontra-se aqui. Atualmente conservada no Museu Rammerhalle em Bad Kreuznach, na Alemanha, trata-se da lápide de um soldado chamado Pantera. O local tinha sido, no século I, um acampamento romano. A ligação histórica deste soldado com Jesus da Nazaré é muito improvável, mas fica a ideia de que o nome Pantera não seria muito raro. Jesus, o egípcio, desaparecido em 55 da Era Comum. Existem algumas passagens na literatura antiga, cristã e não cristã, que levam a crer que os respectivos autores identificavam Jesus com o profeta egípcio referido por Flávio Josefo nos seus livros Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas. Parafraseando Josefo nas suas duas obras, ele disse o seguinte acerca de um acontecimento ocorrido por volta de 55 da Era Comum. O egípcio reuniu muitos seguidores, convocando-os desde o deserto até ao Monte das Oliveiras em frente a Jerusalém, prometendo que, a seu comando, os muros de Jerusalém cairiam e que ele e seus seguidores se apoderariam da cidade. O governador Félix confrontou militarmente esta multidão. O egípcio escapou, mas os que estavam com ele foram mortos ou capturados e a multidão dispersou. A Batalha do Monte das Oliveiras. Acontece que os evangelhos descrevem que a captura de Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras, tal como a batalha entre os romanos e os seguidores do egípcio. No Evangelho de Lucas, Jesus dá instruções para os seguidores levarem armas, como se preparando para um confronto. Escreveu assim: Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. O Evangelho de João relata que 1000 soldados e o respectivo comandante foram destacados para prender Jesus no Monte das Oliveiras. Diz o seguinte: Assim, o destacamento de soldados, que é Sepeira, ou unidade de 1000 soldados, com o seu comandante, ou Quiliarcos, comandante de 1000, e os guardas dos judeus prenderam Jesus.
No Evangelho de Marcos, durante o julgamento de Jesus, é trazido um prisioneiro chamado Barrabás, referido como um rebelde que matou gente durante uma rebelião. Mas que rebelião era essa? Não seria a rebelião do egípcio? O egípcio não foi morto na batalha. Joséfo diz que ele nunca mais foi visto. Será mesmo? Joséfo escreveu: o egípcio conseguiu escapar com alguns dos seus seguidores. A maioria foi morta ou feita prisioneira, e os restantes dispersaram e regressaram às suas casas à socapa. E escreveu também: o próprio egípcio escapou da luta, mas não apareceu mais. Será que os seguidores do egípcio pensaram que ele tinha sido morto na Batalha do Monte das Oliveiras e algum tempo depois ele se mostrou vivo a alguns poucos? Jesus ben Ananias, conhecido desde 62 da Era Comum, morto em 69 da Era Comum. Em 62, um louco chamado Jesus, filho de Ananias camponês, é preso e levado ao governador romano Albino. Esse louco gritava insistentemente palavras de mau agouro no templo de Jerusalém. Albino declara-o louco e deixa-o ir embora. Joséfo escreveria assim no seu livro Guerra dos Judeus. Mas um outro portento foi ainda mais assustador. 4 anos antes da guerra, quando a cidade desfrutava de grande paz e prosperidade, um tal Jesus, filho de Ananias, um rude camponês, veio à festa na qual todos os judeus costumam erguer tabernáculos a Deus. Entrando no templo, pôs-se subitamente a gritar: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e o santuário, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra todo o povo. Depois percorreu todas as ruelas dia e noite com este grito nos lábios. Alguns dos principais cidadãos, furiosos com estas palavras de mau agouro, prenderam-no e castigaram-no duramente. Mas ele, sem uma única palavra em sua defesa ou para os ouvidos do que lhes batiam, continuou com os seus gritos. Os magistrados levaram-no ao governador romano. Apesar de flagelado até aos ossos, não implorou misericórdia nem derramou uma lágrima, gemendo entre cada chicotada. Ai de Jerusalém! Sempre que Albino, o governador, lhe perguntou quem era, de onde via e por que dava aqueles gritos, ele nunca lhe respondeu, reiterando incessantemente as suas lamentações pela cidade, até que Albino o declarou louco e o deixou ir embora. Em 66 é iniciada a revolta dos judeus, a primeira guerra dos judeus contra os romanos. Esta guerra resultou na destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum. Joséfo completaria assim a sua descrição de Jesus ben Ananias. Durante todo o período que antecedeu a inclusão da guerra, nunca se aproximou de nenhum dos cidadãos, nem lhes dirigiu a palavra. Mas todos os dias, como uma prece que tivesse decorado, repetia o seu lamento. Ai de Jerusalém! Não amaldiçoava os que diariamente lhe batiam, nem abençoavam os que lhe davam comida. A todos respondia apenas com o seu melancólico presságio, e os seus gritos eram mais altos durante os festivais. E assim continuou as suas lamentações durante 7 anos e 5 meses, sem nunca exaurir as vozes nem as forças, até que durante o cerco, depois de ver comprovado o seu augúrio, morreu. Num dia em que percorria as muralhas, aos gritos lancinantes de ai da cidade, ai do povo, ai do templo, ao acrescentar e ai de mim, foi atingido por uma pedra atirada por uma balista e morreu instantaneamente com estas palavras nos lábios. Então o que está aqui em causa são os paralelos entre Jesus, filho de Ananias, e Jesus de Nazaré. Ambos chamam-se Jesus, ambos vieram a Jerusalém durante uma grande festividade, ambos gritaram no templo, ambos profetizaram a destruição de Jerusalém, ambos foram detidos por judeus, ambos foram açoitados por judeus, ambos foram açoitados por romanos, ambos foram julgados pela autoridade romana, nenhum deles disse alguma coisa quando interrogados, nenhum deles foi condenado pela autoridade romana. Portanto, as diferenças são poucas entre os dois personagens. Jesus ben Sáfias, conhecido desde 67 da Era Comum, desaparecido em 68 da Era Comum. Em 66 é iniciada a revolta dos judeus. Youssef ben Matatias, que nesta altura teria uns 30 anos de idade, é enviado para a Galileia com poderes de general. Mais tarde, este Youssef ben Matatias mudaria o nome para Flávio Josefo. Josefo escreveria assim no seu livro Guerra dos Judeus e na sua autobiografia. Eu pertencia à aristocracia sacerdotal de Jerusalém. Quando a rebelião dos judeus estourou na Galileia, fui enviado para lá com poderes de comandante em chefe, ou general, de modo a pôr ordem no processo revolucionário. Na Galileia, em Tibérias, eu conheci Jesus ben Sáfias.
Inicialmente este homem era líder de um bando de marinheiros, seriam pescadores, e pobres, mas pouco depois já se encontrava como principal magistrado de Tibérias. Uma das principais cidades de Galileia era Tibérias, junto ao lago de Galileia. Nessa cidade havia um palácio que havia sido construído por Herodes Antipas. Uma das ordens que eu trazia de Jerusalém era a destruição do palácio de Herodes em Tibérias, porque este palácio continha símbolos pagãos. No entanto, para meu desagrado, Jesus ben Sáfias, que era líder de marinheiros e pobres, chegou primeiro e já tinha incendiado o palácio. Para além disso, este Jesus e o seu grupo massacraram muitos gentios de Tibérias. Depois cheguei a Séforis, a capital da Galileia, mas os habitantes desta cidade desconfiaram do meu propósito e pediram a Jesus ben Sáfias para me apanhar. Apercebi-me disso e, numa reviravolta, capturei Jesus. Os seguidores dele fugiram. No entanto, fui magnânimo com Jesus e libertei-o, dando-lhe uma segunda oportunidade. Algum tempo mais tarde, Jesus ben Sáfias, agora como principal magistrado de Tibérias, acusou-me de traição e instigava a minha captura e castigo. Entretanto, em Roma, Nero comissiona Flávio Vespasiano para ir conter a revolta na Judeia e na Galileia. Vespasiano começaria a sua operação na Galileia com o seu filho Tito. Quando Vespasiano chega à Galileia, a primeira cidade que reconquista aos rebeldes é Tibérias, a cidade onde Jesus ben Sáfias era magistrado. Jesus ben Sáfias foge para a Tariqueia, mas a cidade é reconquistada por Tito, filho de Vespasiano. Desconhece-se o que aconteceu a seguir a este Jesus. Um pouco mais tarde, Youssef ben Matatias é preso e rende-se a Vespasiano e Tito. Youssef conquista a amizade de Vespasiano e Tito e passa a ser conselheiro e intérprete destes. Mais tarde mudaria o seu nome para Flávio Josefo.